Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e hoje eu vou falar para vocês o seguinte, um assunto que vocês vão gostar bastante. Será que o exercício pode ajudar o seu paciente com dor a controlar o limiar de dor, a perceber sentir menos dor? O que você acha? Responde mentalmente e a gente vai mostrar como a ciência responde essa pergunta para você. Antes de eu continuar nesse vídeo, vou te pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você quiser que precise conhecer como a ciência simplifica a sua vida e como a ciência te ajuda e te orienta numa melhor prática clínica. Beleza? Para responder essa pergunta, eu vou compartilhar com vocês aqui um estudo que eu separei, tá aqui. Esse estudo fala o seguinte: a sensibilidade à dor pode ser reduzida pelo treinamento com exercícios? É uma evidência de uma revisão sistemática com meta-análise. Por que eu fiz questão de falar sobre uma revisão sistemática com meta-análise? Porque eu vou mostrar para vocês como é que analisa o gráfico do force plot. Esse gráfico force plot é a chave para você conseguir entender o que a meta-análise está te mostrando. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que analisa esse gráfico, como é que você interpreta os resultados dessa revisão sistemática com meta-análise para a sua prática clínica, tá bom? Então será que a sensibilidade dolorosa pode ser modificada, reduzida pelo treinamento, pelos exercícios? E que tipo de exercício é esse? Tá? Então aqui está falando o seguinte, que o treinamento com exercícios é capaz de reduzir a dor em pacientes com dores crônicas, em síndromes crônicas, mesmo que os mecanismos ainda não estejam muito bem estabelecidos. Tá? Um mecanismo que pode ser via o impacto do exercício ou aumento do limiar de dor da pessoa que causa pelo exercício, que a gente sabe o seguinte, a pessoa que tolera mais horas de exercício, ela treina o limiar de dor, porque o exercício incomoda, o exercício dói, e por causa disso, a gente tem uma tolerância maior ao limiar de dor. Então, pessoas que fazem mais exercício têm limiar de dor mais alterado que pessoas que não fazem exercícios. Então, essa é uma das possibilidades. E aí ele fala o seguinte, que as condições musculoesqueléticas são um problema social e um problema econômico. Tá? Na União Europeia, eles têm estimulado o equivalente a 2% de perda de massa muscular como uma forma de controle dessas condições musculoesqueléticas, e isso o exercício vai te ajudar a fazer, porque ele aumenta o seu gasto calórico, né? Sabendo que, assim, lembrando que emagrecimento é uma conta matemática. Consome menos calorias do que você gasta. Então, ou você gasta mais, ou você consome menos, ou você mexe nas duas pontas e você tem um processo maior, tá? É simples assim, não tem fórmula mágica, não tem suco detox, não tem porra nenhuma que vai te fazer emagrecer, a não ser você comer menos e gastar mais. Fim. A dor musculoesquelética, uma dor que vem do músculo, de um ligamento, de um tendão, de uma articulação, de uma cartilagem, ou até a dor discogênica, pode ser produzida por inúmeros fatores, incluindo, e não limitado somente a eles, a drivers nociceptivos, alterações nociceptivas, alterações de nocicepção, disfunções do sistema nervoso, tá? Comorbidades como sedentarismo, que eu expliquei para vocês, como obesidade, que eu expliquei para vocês, e até alterações cognitivas emocionais. No caso de dores crônicas, as alterações do processo normal de dor pode ocorrer. Por exemplo, uma meta-análise mostrou que a inibição da dor via a experiência da dor, o condicionamento modulado da dor, teve um certo controle, né? Modificou o controle da dor crônica dos pacientes. E o exercício é uma importante e efetiva estratégia de tratamento para o manejo, e lembra dessa palavra manejo, que a gente tem que usar muito quando a gente fala de condição musculoesquelética. Então, o exercício é uma importante e efetiva estratégia para o manejo da dor e da incapacidade em adultos, especialmente com condições crônicas. O treinamento de exercícios pode reduzir a dor em pessoas com dores crônicas, a gente já sabe isso. E aí, vou mostrar para vocês o seguinte, eles fizeram análise de 6 bases de dados, então uma revisão sistemática, então eles fizeram em 6 bases de dados, e aí todos os resultados foram
avaliados, foram visualizados, exceto os duplicados, e uma avaliação independente dos títulos e abstracts dos estudos considerados pré-determinados nos critérios de elegibilidade foram completados por 2 diferentes revisores, que eram cegos para a opinião um em relação ao outro. Os textos completos dos artigos que foram escolhidos depois dessa primeira olhada, desse primeiro screening, foram vistos mais uma vez utilizando os critérios de inclusão prévios determinados e exclusão também. Qualquer desacordo entre eles tinha um mediador que decidia se esse artigo ia ser incluído ou não. Tá? Os critérios de inclusão foram participantes, intervenções, comparações, desfechos e o tipo de estudo, design, né, PICO, que é o ensaio clínico controlado randomizado. As intervenções que foram incluídas foram prescrições de exercício sozinho, tá? Por exemplo, programas incluindo uma ou mais estratégias de exercício, como resistência, estabilização, controle motor, pilates, yoga, exercícios de Mackenzie, exercícios de flexão, exercícios aeróbicos, exercícios aquáticos ou até stretchings, alongamentos, com a adição de outros tratamentos, por exemplo, como massagem, eletroterapia, terapia cognitivo-comportamental e educação em dor. Somente estudos que compararam a intervenção de exercício com a não intervenção, com o controle ou com tratamentos que envolviam passivos pelo terapeuta, por exemplo, terapia manual, quiropraxia, fisioterapia passiva, osteopatia, massagem e acupuntura, e os tratamentos que envolviam interações com o praticante, por exemplo, General Practice Management, né, um manejo geral, educação e intervenções psicológicas foram considerados. Estudos foram requisitados para incluir pelo menos uma medida de sensibilidade periférica da dor ou central. Então, esses são os critérios básicos de inclusão e exclusão. Então, os estudos tinham que ter alguma modalidade de exercício que pode ser comparada com uma terapia passiva e tinha que ter uma medida da sensibilidade periférica de dor e central da dor. E o que aconteceu nesses estudos? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora. Aqui, ó. Foram 15 estudos, num total de 926 pessoas, que conseguiram ter todos os critérios de inclusão e foram selecionados. Então, foi feita a meta-análise com esses estudos, e quando comparou exercícios, vamos ver os gráficos dessa meta-análise, que é o mais interessante, aqui para a gente saber exatamente a nossa resposta. Então, os gráficos estão aqui nas tabelas, bem no final do estudo. Então, aqui está o prisma, né, que é a forma que eles fizeram. Aqui está, deixa eu tentar aumentar para vocês poderem ver. Aqui, ó, tá? Aqui essa imagem ficou muito ruim, tá? Como eles fizeram a análise dos estudos, pegaram tudo, que foi excluído, que não foi excluído. Aqui a tabela de risco de viés, tá? Que eles utilizaram. E aqui a gente tem a meta-análise que nos interessa. Então, o que a gente tem aqui? Esse é o gráfico que a gente chama de forest plot, investigando os efeitos do treinamento com exercícios no local e remoto, na localização da dor e o efeito remoto. Então, a primeira meta-análise aqui são os efeitos locais. Então, aqui a linha do zero, que é a linha central. Aqui eu tenho a comparação de exercícios e de controle, e aqui eu tenho os exercícios. Tá? Então, os estudos que deram resultados favoráveis às intervenções de exercício estão do lado direito do zero, e os estudos que deram favoráveis à comparação com exercício estão do lado esquerdo do zero. O que quer dizer esse gráfico? Então, aqui estão os resultados gerais dos estudos. Isso aqui é a meta-análise. E esse losango aqui no final, que está em verde, mostra o resultado de todos esses quadradinhos e risquinhos azuis. Então, se esse losango aqui estiver tocando zero, quer dizer que o que deu de um lado do gráfico é igual ao do outro. Então, esse losango aqui não está tocando zero e está do lado da intervenção. Então, o que quer dizer? Que quando a gente fala da intensidade da dor no local que incomoda, o exercício é extremamente indicado para os pacientes porque ele ajuda no limiar de dor, a controlar o limiar de dor.
tá? Então tá aqui, ó. Isso que você tem que saber interpretar quando você olha para uma meta-análise. Então, quando seu paciente tem uma dor local, você pode entrar com uma estratégia de exercício que ela vai ajudar o seu paciente. E uma coisa que eu vou falar para vocês, independente do exercício que seja, porque o Pilates funcionou, o yoga funcionou, os exercícios de Mackenzie de preferência direcional funcionaram. Então, várias modalidades de exercício estão contempladas nesse estudo e todas elas tiveram esse efeito que eu estou falando para vocês. Agora, quando a gente fala do gráfico de baixo, aqui a gente está falando o seguinte: será que o exercício também tem um efeito remoto? Então, por exemplo, fazer movimentos com a torácica teve um efeito na dor lombar? Fazer movimento com a cervical, fazer algum exercício na cervical de membro superior, teve algum efeito na dor no quadril? O que acontece? São outros estudos que incluíram, que estão todos os resultados aqui em azul, e olha o losango de novo onde está. Esse losango está a favor da intervenção outra vez. Então, o que isso quer dizer? Esse losango, estando a favor da intervenção, diz que os exercícios também conseguem ter um efeito remoto no limiar de dor do seu paciente. Então, o que nós podemos concluir com essa revisão sistemática com meta-análise? E por que a gente precisa de uma revisão sistemática com meta-análise para dar essa resposta para vocês? Porque a revisão sistemática com meta-análise junta vários tipos de estudos, na sua maioria, nesse caso, ensaios clínicos controlados randomizados, e o resultado geral de toda essa análise de material que foi feita é que a utilização de exercício, qualquer que seja ele, vai ajudar muito o seu paciente para dor local e para dor referida. No local da dor, se você fizer exercício, vai melhorar. E se fizer exercício para cervical, vai melhorar a dor lombar. Se fizer exercício para o quadril, vai melhorar a dor na cervical. E vamos que vamos. Ou seja, nos nossos pacientes com dores crônicas, eu preciso utilizar uma estratégia de exercícios para ter um bom resultado na dor dele. Para conseguir diminuir o limiar de dor, a sensibilização periférica e central da dor, eu preciso de uma estratégia de exercício, especialmente para o meu paciente com dor crônica. Beleza? Gostou desse vídeo? Compartilha com quem você quiser e coloca nos seus comentários aqui se você já usa exercício ou não na sua prática clínica nos seus pacientes. Um beijo e até a próxima. Valeu!